Olá pessoal, o meu nome é Luciano Elia, eu sou psicanalista. Eu tenho um canal no YouTube há uns 2 anos, talvez mais um pouco, cujo título é O Psicanalista no Laço Político. E não divulgo muito porque ali mais eu armazeno vídeos, lives, intervenções que eu venho fazendo. E agora eu tive uma ideia diferente, né? Eu tive vontade de criar um canal assim de comunicação com pessoas que eu não conheço e aquelas que eu conheço também, mas assim aberto, né? Então muitos me conhecem, já acompanham minha trajetória, outros não, a maioria talvez é quem eu de que vai me ouvir, me ver. E nesse canal, então, eu pretendo fazer um uso não só de biblioteca de vídeos, de videoteca, mas de um canal mesmo de comunicação. Eu sei que isso é uma coisa que hoje em dia está muito batida, né? Muita gente fazendo live, muita gente fazendo vídeos e tal o tempo todo por causa da pandemia, mas eu pensei, bom, por que a gente tem que ser sempre original, né? Por que não pode ser comum? É tão importante às vezes a gente fazer o que todo mundo está fazendo e certamente que a gente vai fazer do nosso modo, né? A gente vai fazer do modo da gente. E, e aí achei que seria, então, interessante talvez fazer isso, não sei. Na verdade, eu vou contar de onde veio a minha vontade de fazer isso. Foi de uma experiência de ter visto um vídeo da Zélia Duncan. Ela tem uma coisa assim, parecida com essa que eu estou querendo fazer. Ela chama, acho que Zóio no Zóio, né? Eu não sei se exatamente assim. Eu vi 2 vídeos dela. O primeiro me marcou muito, porque foi um vídeo no qual ela se dirigiu a Regina Duarte, né? Que estava, ainda está, não sei, esses detalhes do governo eu prefiro nem saber, mas como secretária de Cultura, né? E foi na ocasião da morte do Aldir Blanc. E é claro que a Regina Duarte agiu muito mal em relação a isso, não precisa a gente relatar, né, o que todo mundo sabe, mas a Zélia Duncan se dirigiu a ela nesse canal dela, esses vídeos que ela faz na casa dela, de um modo assim bastante íntimo e tal, e espontâneo, mas ela falou de um modo tão forte, sabe? Ela falou de um modo tão tocante, me comoveu. Aliás, eu me apaixonei pela Zélia Duncan ali. Eu gostaria de ser amigo da Zélia Duncan. Eu tenho isso, essa tendência, assim, talvez seja sintomática, de querer ficar amigo das pessoas que eu gosto, que me encantam, né? Mesmo que sejam figuras públicas. Isso às vezes não é muito bem recebido, respondido, mas tudo bem, também não tem problema. É só uma vontade, eu tive essa vontade e, na verdade, herdei dessa experiência o desejo de fazer essa série, né, de vídeo. Vamos ver o que dá, não sei. Vai depender também do que eu achar, dos meus mais próximos acharem, para eu prosseguir nessa empreitada ou não. Né? De qualquer maneira, eu estou começando ela, vamos ver. É isso, eu não sei como vou chamar, já pensei em papo curvo. Papo curvo, porque tem o papo reto, né? E claro que falar em papo curvo faz imediatamente alusão a papo reto, e que é uma expressão da qual eu gosto muito, né, das favelas cariocas, um papo que vai direto ao ponto, que não faz rodeios e tal, e que tem também outros significados, um pouco mais maliciosos, mas de qualquer maneira é uma expressão que eu gosto. Eu não gostaria que papo curvo evocasse alguma espécie de antinomia, né? Com papo reto, é como se eu quisesse fazer alguma oposição, de modo algum. É porque eu acho que também a conversa tem curvas, né? Tem curvas, tem rodeios, tem volutas, tem ali onde a gente passa, onde a gente para, volta. Então eu gostei. Pode ser que eu mantenha esse nome, né? E ele é dirigido a Não Importa Quem. Esse Não Importa Quem também me interessa muito, porque é um outro assim incógnito, né? E que é uma categoria interessante, essa do outro, né? Muito importante para os psicanalistas lacanianos como eu, que inclusive é, tem a ver com o nosso inconsciente, né? O Lacan situou o outro como sendo o discurso do inconsciente, mas eu acho que há outras maneiras da gente tomá-lo. É claro que tem alguma relação com o inconsciente que eu estou fazendo aqui, mas vai além, eu espero, né? Quer dizer, no sentido de ser o outro social mesmo, o outro da cultura, o outro não importa quem, como eu disse, né? Isso me faz pensar numa história que eu quero comentar imediatamente, que é uma história relatada pelo Rui Castro.
O Rui Castro é um grande escritor, ele fez biografias nesse sentido interessante, né? Uma biografia que na verdade é uma crônica de época e é uma problematização sociológica, antropológica, que tem como eixo, né, um referencial, alguém, ou no caso até não era alguém, era o bairro de Ipanema, né? Ele é um mineiro mais carioca do que mineiro, né? O Rui Castro, e ele fez a biografia do bairro de Ipanema. Se chama Ela é Carioca. Claro que muita gente deve conhecer aqui. E tem um verbete, ela é estruturada em verbetes, que é sobre a Leila Diniz, que é certamente o personagem mais interessante, né, do bairro de Ipanema, mas, enfim, a melhor tradução, como Caetano disse de São Paulo em relação a Rita Lee, né, é a sua mais perfeita tradução. Eu diria que Leila Diniz é a mais perfeita tradução de Ipanema. E ela tinha aquela... Vocês sabem, a Leila Diniz tem uma curiosidade, ela fazia análise em 1962, né? Você vê como ela é uma mulher assim, super, né? Enfim, peculiar mesmo, no sentido de não dizer o chavão, enfim, avançado em relação ao seu tempo, que isso é uma coisa meio boba, mas ela era uma mulher assim que estava ligada nas coisas, né? Porque em 62 só fazia análise quem estava muito mal e era uma análise meio, enfim, psiquiátrica, meio associada com a psiquiatria ou meio de qualquer maneira numa tradição muito ortodoxa. Mas ela também só fazia quem estava muito mal ou quem estava em surto, e aí justamente com a dimensão psiquiátrica acoplada. E a Leila Diniz, ela fez análise, simplesmente ela achou que a vida dela precisava de análise, assim, uma boa coisa que só, enfim, alguns anos depois, né, no final da mesma década, ou 10 anos depois, é que se tornou uma coisa, sim, mais difundida e mais praticada pelas pessoas, em geral. Sempre da elite, né? Claro, que essa é uma questão que, enfim, análise é uma das questões que eu quero abordar aqui em outro momento. Mas a Leila Diniz, quero voltar ao episódio que me levou a Não Importa Quem, né? O outro como não, me dirigindo aqui a Não Importa Quem. Ela fazia aquela revista, né? Aquele teatro de revista, aquele musical chamado Tem Banana na Banda, né? Ali no Teatro Ipanema, não é no Teatro Ipanema, no teatro ali perto da Praça General Osório, e fazia esse espetáculo. E aí veio um coronel do interior de Minas Gerais, certamente achando, né, aquela mentalidade que carioca, né, liberada, e que Leila Diniz então seria uma mulher de programa, imagina, Leila Diniz, mulher de programa. De qualquer maneira, ele estava na cabeça do tal coronel fazendeiro. E ele chegou, veio a peça, né, com a intenção do depois da peça. E no final foi o que pediu para falar com ela no camarim. Ela recebeu, ela é uma mulher muito educada, né? Vocês sabem disso, a Leila Diniz é uma pessoa muito fina, muito delicada. E eu não estou sendo irônico, né? Quer dizer, o fato dela ser conhecida pelos palavrões, que ela falava no Pasquim, memorável Pasquim, não faz absolutamente dela uma pessoa pouco delicada, obviamente. Então ela recebeu o cara, né, no camarim, ele queria falar com ela. E aí, quando ela percebeu qual era a jogada, ela foi desconversando, querendo que ele fosse embora, dando um jeito. E aí ele se enraiveceu, sabe? Ele ficou assim e disse para ela assim: ué, você tá para todo mundo. Não tô entendendo o que está se fazendo de difícil. Aí ela ficou puta, né? Aí ela ficou puta, no melhor sentido, quer dizer, puta da vida, botou o cara para fora, com todos os palavrões, a pontapés, e disse a seguinte frase, que para mim é um ensinamento de lógica, né? Eu dou para todo mundo, mas eu não dou para qualquer um. Isso é o que o Rui Castro relata, né? Um relato bastante interessante, bem ao estilo dele na biografia. Então esse é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Se a gente fizer algumas modificações lógicas, né? A gente tem essa ideia de que a priori, né? Não importa quem, a priori é todo mundo, né? E nem todos serão, evidentemente, aqueles a quem, enfim, as coisas com que elas vão acontecer, com quem ela vai transar, por exemplo, vai transar com essa criatura. E eu também estou me dirigindo a todo mundo e sei que não será, né, com todos que eu vou ter alguma possibilidade de diálogo, mas a posteriori, não a priori, não é isso? Isso também faz uma conexão com o entendimento que eu tenho da análise do inconsciente, que já que eu estou falando, né, do psicanalista no laço político e a minha crescente nos últimos, sei lá, 15 anos,
parece muito tempo para dizer algo crescente, que ainda cresce, mas é assim mesmo, né? Interesse nas relações da psicanálise com a política, com a ciência também, falarei depois. De qualquer maneira, a psicanálise não tem nela mesma nenhuma restrição elitista, né? Pelo contrário, a estrutura da praxis psicanalítica segue essa lógica do para todos, em princípio, a priori, e não todos no a posteriori, né? Não todos farão análise, mas ela não pode ter restrições do tipo classe social, nível cultural de instrução, nada disso, né? Isso contraria a estrutura do inconsciente. Eu não vou me deter nisso agora, evidentemente, não é a hora, mas é uma questão. Assim, eu tenho uma prática na favela do Jacarezinho e o que me levou até lá, além de outras razões inconscientes, foi o propósito claro de demonstrar isso, né? Quer dizer, a psicanálise na favela do Jacarezinho não é diferente daquela que se pratica em Ipanema, no bairro Baleiro Diniz, no Leblon do Flamengo, onde eu tenho meu consultório, ou em Hong Kong, ou em Londres, ou em Paris, né? Mas em Paris, ou qualquer outro lugar, ou Buenos Aires, né? Capital da psicanálise lacaniana, na América do Sul, junto com o Rio de Janeiro e tal. Eu digo assim porque o Rio de Janeiro tem uma marca, né, uma relação com a psicanálise. Eu sei que Belo Horizonte talvez seja uma cidade com mais densidade, né, de analistas por número de habitantes, e São Paulo, evidentemente, é uma cidade cheia de analistas, inclusive conheço vários e gosto muito deles, mas tem essa marca no Rio, né, uma coisa, enfim. E, de qualquer maneira, é a mesma, a psicanálise é a mesma, do Leblon ou da favela, né? E de qualquer cidade do mundo, porque estruturalmente o inconsciente não tem qualidades, né? Então, isso me interessa muito, essa possibilidade de falar com não importa quem, né? E, bom, eu acho a coisa mais insuportável do que a gente tem a oferecer a alguém é o nosso eu. Então, eu não vou ficar falando de mim, eu só quero dizer que pretendo, nem vou falar da minha trajetória, talvez ela vá aparecendo, né? Porque também acho interessante, eu tenho umas histórias, eu conheci, né, tenho no meu trajeto histórias importantes que talvez eu conte uma vez ou outra. De qualquer maneira, eu gostaria de propor que o nosso encontro aqui de vez em quando, também não sei se é semanal, quinzenal, ele vá se desenhando, sabe? E a gente pode falar e vou convidar pessoas que eu gostaria de falar, com quem eu gostaria de conversar e compartilhar com vocês essa conversa. Então, um grande abraço, até o próximo encontro do Papo Curvo.